Alô? Alô, alô, alô. Cara, sabe o que eu pensei? Que se a gente começar o episódio, Rodrigo, preste atenção, hein? Meu Deus. Dá um rolê aí. Não, que eu, tipo, aquela musiquinha assim. Ah, música divertidamente. Que ninguém aguenta mais ouvir. Porque todos os conteúdos estão com essa De musiquinha. psicologia tem essa musiquinha agora. Mas ela é importante. Bora falar. Vamos lá. Oi, pessoal! Ah! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E hoje a gente vai fazer o mais aguardado, talvez, desse momento, que é o nosso Comentando Divertidamente 2. Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, gente, o Comentando é um quadro que a gente faz pra pegar algum filme, às vezes até alguma série, e a gente trazer as nossas percepções aqui, a Ana Tereza dentro da abordagem dela da terapia cognitivo-comportamental e eu dentro da Gestalt terapia, a gente trazer aqui nossas análises e nossas percepções em relação ao filme ou à série. E hoje, como vocês podem ver pelo título, finalmente a gente vai fazer sobre esse filme, que inclusive, gente, tá batendo recorde de bilheteria, que é o Divertidamente 2. Se alguém aqui não conhece o filme, não sabe a premissa, A gente não vai nem usar muito do tempo pra dar esse contexto do filme, a gente acha que é mais interessante vocês verem, mas é basicamente um filme da Pixar que foca nas emoções, que conta a história de vida da nossa personagem principal, que é a Riley, vivendo a vida dela no primeiro filme como criança e nesse como uma pré-adolescente, entrando aí na adolescência. E dentro da história dela, o que ela tá vivenciando ali a partir das emoções dela. E a partir disso, né, não é à toa que esse é um filme tão queridinho dos psicólogos, né, Ana Tereza? Assim, acho que chega a ser meio clichê até da gente estar falando sobre isso. Mas vamos falar mesmo porque é muito importante. Esse filme traz muitas coisas que a gente pode pensar. Inclusive, eu gostei mais do segundo filme do que do primeiro. E só outra coisa que eu acho importante falar, né, que a gente acha que a animação é para criança. É um filme muito importante para as crianças verem, mas assim, o que eu vejo ali de adultos, adolescentes e jovens adultos principalmente, saindo muito mobilizados e chorando nesse filme, assim, é surreal. Então a gente vê que não é só pra crianças, né? Eu acho que é mais fácil da gente se identificar, porque como no primeiro filme trata muito da infância da Riley, que é a personagem principal, nesse vai tratar da adolescência, que eu acho que traz uns temas um pouquinho mais adultos. E eu acho que, como a gente tem a ansiedade também muito como protagonista e tá sendo um mal da sociedade atual, eu acho que a identificação dos adultos fica muito mais apurada nesse filme. Exatamente. Eu achei esse um ponto interessante da gente começar falando, né? Assim, a protagonista aí do nosso filme, que é a ansiedade. E, de novo, gente, vocês podem estar pensando, meu Deus, tá todo mundo falando dessa ansiedade. Meu Deus, o que é tanta ansiedade? Acorda pra vida. Exatamente pelo que a Ana Teresa falou, assim. A ansiedade é, entre muitas aspas, e a gente vai ver, inclusive, ao longo das nossas análises e percepções, esse mal, digamos assim, do século, né? A ansiedade está sendo um transtorno, inclusive, né? Quando ela está muito exacerbada, se não ou mais, nesse momento, um dos mais prevalentes entre as pessoas e na sociedade. Então, faz muito sentido, inclusive aqui no Brasil, né? O Brasil é o país com maior incidência do transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente pode entender aí, né? Por que é tão importante, por que tem tanta gente falando e qual é esse lugar do protagonismo da ansiedade no filme. Eu achei que eles foram muito certeiros nas emoções que eles escolheram, porque eles pegaram exatamente as emoções que a gente tem dificuldade de lidar com o uso das redes sociais. A ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha, que eu acho que as redes sociais inspiram muito essas emoções e muitas vezes a gente não sabe manejar. Então eu gostei que eles já trouxeram essas emoções exatamente pra desmistificar elas. Obviamente a ansiedade foi a grande protagonista, a inveja também, que eu gostei, mas o tédio, eu senti que ele não participou tanto, mas ele também é uma emoção super importante, porque não sei se vocês já pararam pra pensar que atualmente as pessoas não sabem sentir tédio. E é até engraçado a gente pensar nisso, assim, fazer essa metáfora, né? Que o tédio acaba ficando meio ali de lado no filme e que é, de fato, uma emoção que a gente tende a deixar de lado, a gente evita sentir. Então, não sei se isso foi intencional no filme, mas acabei de pensar nisso ouvindo você falando, Ana Teresa. E além disso, dessas novas emoções que aparecem, o que eu acho interessante da gente perceber, né? Como que
essas emoções, elas aparecem justamente nesse momento da vida da Riley, né? Que ela tá ali na pré-adolescência, adolescência, que fala justamente das emoções que passam a participar mais das nossas vivências quando a gente tá nessa fase, né? Assim, isso eu acho muito interessante da gente pensar, porque na adolescência, gente, o social, ele vai ficando mais forte e mais, assim, protagonista mesmo das nossas vidas. Não tô falando que não participa quando a gente é criança, né? Mas, de alguma forma, quando a gente tá na adolescência, o lugar do social, e aí a gente pode pensar em muitos sentidos, mas principalmente nesse de pertencer, Que eu acho que é um dos grandes temas também do filme, né? Essa necessidade de pertencimento. e como que essas novas emoções aparecem focadas nisso, né? A ansiedade ali, se preocupando muito com os cenários possíveis e esses cenários focados nessa questão do pertencimento. A vergonha também, que é uma emoção que tem tudo a ver com o social, né? A gente sente vergonha, o social, em relação a outras pessoas. A gente sente a inveja também, que também tem muito a ver com o social. Então, eu achei muito interessante como que são essas as emoções que apareceram, né? Mas porque justamente são essas as emoções que nessa fase passam a tomar um pouquinho mais de espaço na nossa vivência. Eu adorei como eles retrataram a ansiedade desse pertencimento, até um pouco de ansiedade social, porque eu acho que eles fizeram muito bem o hiperfoco da ansiedade social, porque quando a gente tá muito ali com medo de não pertencer, com hiperfoco na gente, né? Tem até uma hora do filme que é tipo, eu tô com o braço assim, não tô com o braço assim, eu tenho que falar assim, eu não tenho que falar assim. A gente perde a percepção do ambiente e aí a gente tem medo de ser inadequado. A chance da gente ficar inadequado porque a gente não tá prestando atenção no ambiente é maior. Então acaba que muitas vezes quando a Riley, ela tá com hiperfoco da ansiedade, com medo, tentando controlar pra ela ser cada vez mais aceita e mais gostada, menos chance ela tem de ser mais espontânea e ser aceita consequentemente. E eu adorei como foi esse mecanismo que foi funcionando, porque muitas vezes a gente tá nesse hiperfoco nosso, né, tão preocupado que os outros vão aceitar ou não, que a gente tá esquecendo de também olhar pras outras pessoas. Até no final do filme, né, quando ela tá, então eu tenho que fazer o ponto, eu tenho que fazer o ponto, eu tenho que fazer o ponto, ela foi ficando cada vez mais inadequada, só olhando pra ela e pras percepções dela. E outra coisa que eu acho interessante, né, levando em consideração essas novas emoções que aparecem, é o quê? Gente, em situações novas surgem necessidades novas mesmo, né? E daí a importância de abrir espaço para essas emoções que estão aparecendo. Eu acho muito interessante como que no início do filme já mostra isso perfeitamente, né? Quando aparecem essas novas emoções e que ainda não estão adaptadas, entre aspas, de alguma forma ali, que é um novo mesmo. E quando a gente vê uma coisa nova, quando a gente se depara com o novo nas nossas vidas, inclusive novas emoções, tem um pouco ali um momento da gente tentar entender, da gente aprender a lidar com elas, né? E como que é interessante, assim, eu achei muito legal, porque foi um detalhezinho no filme, que quando o botão da puberdade ele surge, a alegria corre e joga esse botão fora. O que, na minha percepção, né, eu entendi como alegria, de alguma forma, querendo evitar o crescimento, né? Assim, ela presa aí a uma ideia, a gente ainda vai chegar nessa parte que fala das crenças, do senso de si, mas como que a alegria, ela fica muito presa numa rigidez, até, assim, em relação a um apego da situação como tá e dela mesma, de não, só pode ser alegre, só pode ser alegre. E eu vi isso como ela querendo evitar, de alguma forma, essa experiência nova, a puberdade, o crescimento. E que depois no filme ela tem uma fala que acho que todos os adultos, de alguma forma, choraram ou ficaram impactados quando ela fala que crescer, parece que crescer traz consigo menos alegria. Não necessariamente, mas de fato, talvez até certo ponto, né? Assim, ou pelo menos uma alegria de uma forma diferente. É, porque quando você trouxe a evitação, eu acho que a alegria, ela tá ali pra representar, muitas vezes, uma crítica que a gente tem que estar sempre feliz o tempo inteiro. E a gente tem que colocar pra debaixo do tapete todas as outras coisas que são difíceis de lidar. Aquele negócio que ela tem aquele mecanismo que, é uma memória difícil, evitei. É puberdade, evitei. Gente, aquilo ali, assim, minhas amigas, quando estávamos vendo o filme, sabíamos que aquilo ali ia vir com um preço, e um preço altíssimo. Emoções não processadas vêm com preços muito altos. Então, obviamente, em algum momento do filme, a gente sabia que toda aquela pilha de evitação ia voltar em algum momento. Mas eu acho que a alegria, ela também já começa a abrir terreno pra mostrar um comportamento ansioso. Porque pessoas ansiosas têm um comportamento muito frequente de evitação. Que era o que a Riley já fazia, assim, no inconsciente dela, né, que são divertidamente. Todas as coisas que eram negativas ou eram difíceis de processar, ela só não processava. Eu achei muito interessante, inclusive, porque eu achei a alegria e a ansiedade bem parecidas em algum ponto, né? Que é dessa necessidade de controle. Inclusive, eu fiquei pensando assim, eu vejo a alegria no filme Divertidamente, tanto no primeiro quanto no segundo, como uma boa metáfora para uma positividade tóxica, que eu acho que a gente até falou aqui no podcast, né? Que é exatamente essa cobrança de que as coisas estejam sempre bem e que
uma pessoa esteja sempre alegre, ou como a Riley, né, o senso de si inicial do filme dela falava, eu sou uma boa pessoa. E é exatamente isso que a gente tá falando, assim. Como eu tava falando, né, em situações novas, gente, surgem necessidades novas. Não tem como tá sempre a alegria ali no controle, ou mesmo o nojo ou o medo, né? E daí, como eu tava falando, a importância de abrir espaço pra essas novas emoções. Por quê? Tava falando da alegria jogando fora esse botão da puberdade. Gente, assim, fato é que a vida, ela não para de acontecer. O tempo, ele não para de passar. Então, vão sempre existir situações novas. Mesmo que, como a Ana Teresa tava falando, possa até haver uma evitação, uma tentativa de evitação ou de controle pra isso não acontecer a todo custo. O que, de alguma forma, pode ser uma dificuldade de crescer, né? Nem sempre dá pra controlar, assim. Eu diria que, na maioria das vezes, não dá. E essa tentativa de controle, como a Ana Teresa tava falando, vem com um custo, né? Se a gente não abre um espaço pra novas emoções darem conta de uma situação nova, de uma fase nova, vocês percebem como tem um descompasso de alguma forma? É assim, é uma situação nova, bem como estava aparecendo no filme, né? Inclusive, como a ansiedade aparece no início, muito positiva, ajudando, né? Assim, aparece uma situação nova que a alegria não estava dando conta de lidar. E aí a ansiedade aparece e consegue ali lidar, né, com o que estava precisando. Então, vocês percebem essa relação entre a necessidade que a situação pede e a emoção que condiz ali com essa necessidade, né? Até porque eu gostei muito, inclusive, de uma metáfora que eles usam dos bonequinhos chegando bem no início do filme e destruindo tudo, assim. Eles chegam e destroem quase tudo ali, destroem ali o controle para novas emoções aparecerem e tudo vira um caos. O que é, inclusive, uma ótima representação do que acontece nesse momento da vida, né? Assim, da puberdade. Inclusive, não só nesse momento da vida, em outros momentos de quê? De transição, de fase, de mudança. Tem, de fato, uma desconstrução do que já existia, né? Se não do todo, de alguma parte. E as coisas ficam confusas e desorganizadas mesmo, né? Então, assim, as nossas emoções ficam desorganizadas. O nosso senso de si fica desorganizado. Porque, de fato, tem a construção de alguma coisa nova ali acontecendo. Então, eu acho muito legal no filme, né? As novas emoções, elas aparecerem como novas protagonistas. Porque, de fato, essas emoções, como eu tava falando, vão ser novas protagonistas e vão ser necessárias nessa fase da vida. Mas, como a gente tava falando o tempo todo aqui, sem evitação dessas emoções e podendo transitar entre uma e outra. Além deles chegarem quebrando tudo, uma coisa que eles também colocam bem no começo do filme, mostrando dessa fase de transição que eu gostei muito, é que as ilhas de personalidade dela estão lá. Não foi o grande foco do filme, que nem foi no filme anterior, mas a ilha da família tá muito menor do que a ilha da amizade. E isso é muito típico da adolescência, que na infância, o nosso foco social tá muito mais voltado pra família. Na adolescência, até na vida jovem e adulta, esse foco vai mudar para as relações fora da família, para as amizades e até para um relacionamento amoroso no futuro, né? Que isso ainda não foi trabalhado no filme do Divertidamente. Mas isso eu achei muito interessante e eu concordo muito com a Ana Luísa que são fases de transição. Então, tem novas emoções super importantes, eu acho que principalmente para adolescência. Eu acho que eles acertaram muito as emoções que os adolescentes têm dificuldade de processar. E eles até deram uma palhinha, assim, pros psicólogos. Foi uma coisa bem sutil de eles conectarem um pouco o medo com a ansiedade, né? Da hora deles tocando ali no controle. E a tristeza com a vergonha. Porque no primeiro filme a gente vê emoções mais simples. E acaba que essas emoções novas, né? Elas são mais complexas, mas elas têm um pouco das emoções antigas também. Exatamente. Eu achei muito legal, assim, ver o medo ali, de alguma forma, se relacionando com ansiedade, meio apaixonado, assim, pela ansiedade. Porque, de fato, gente, são emoções que têm uma relação muito grande. Inclusive, assim, numa visão da Gestalt terapia em relação a isso... Quando aparece uma ansiedade muito exacerbada, a gente tenta chegar, assim, pra qual é a emoção que tá por trás da ansiedade. Não dá pra falar que é regra, mas geralmente é o medo. É o medo de alguma coisa ali, né? Que no caso, eu imagino, assim, pra Riley no filme, é o medo de não pertencer, um medo de não ser aceita. E como a Ana Teresa tava falando, inclusive a vergonha e a tristeza. Eu vi um comentário de alguém falando sobre isso, eu nem tinha pensado, mas como que a gente pode fazer muitas relações da vergonha com a tristeza, inclusive a vergonha frequente das pessoas, e isso na nossa sociedade no geral, de sentir tristeza, né? Então, como que essas emoções tão parecidas? Mas falando de emoção, Ana Teresa, vamos falar da nossa protagonista ansiedade, então? Eu adorei que foi mostrando, assim, o perfil ansioso dela. Não tem como falar de ansiedade sem falar das crenças centrais, né? Que normalmente que são... Como eles falam no filme, as suposições de si?
Não tem um pouco de... Senso de si. Não, tem o senso de si e tem aquela... Eu sou suficiente, eu não sou suficiente, eu sou sei lá o quê. Que são as crenças que você tem sobre si. Que aí elas formam o seu self. E eu adorei que as crenças da ansiedade sempre eram as disfuncionais. E sempre era do tipo, que a gente chama de crença intermediária na terapia cognitivo-comportamental. Gente, esse filme foi um presente para ensinar a teoria, né, que se chama de crenças. Dentro da terapia cognitivo-comportamental. Porque a ansiedade, ela acaba deixando a gente mais disfuncional. Então, tem uma hora que você vê que vai ficando muito rígido. Se eu fizer isso, então eu ganho isso. Se eu for passar lá pro time, eu vou ser aceita. Se eu pintar o cabelo vermelho, eu vou ser aceita. Se eu for a melhor jogadora, eu vou ser aceita. E aí vai ficando uma rigidez. E aí, você vai vendo que isso vai culminar numa crise de ansiedade, porque ela tá tão rígida em como as coisas têm que ser feitas pra ela não ser rejeitada, que a ansiedade já pensou em tantos cenários, de tantas formas, de que ela poderia pensar, assim, na maior catástrofe, né? Que eu acho que o filme demonstra muito bem catastrofização. Que é você tá ali pensando em todos os cenários, sendo que, se você parar pra pensar, gente, nada daquilo tudo ali aconteceu. Mas a nossa cabeça fica ali a mil. Cenário. Junto com ideias super rígidas e equivocadas de uma leitura da situação. Então, teve uma hora, assim, que eu tava até falando pras minhas amigas que eu tava assistindo junto. Gente, ela vai surtar, porque ela tá tão rígida em como tem que ser feito, que eu até fiquei brincando, né? Porque tem uma hora que a ansiedade, ela joga várias bolinhas dentro do lago e o lago fica até laranja. Eu falei, tá desenvolvendo transtorno de ansiedade, hein? E eu acho muito interessante, assim, a gente pensar, porque de uma perspectiva da Gestalt terapia, quando a ansiedade tá muito exacerbada também, a gente, não vou usar a palavra interpreta, né? Mas a gente tende a enxergar como um pedido de cuidado também de alguma coisa, que é uma coisa que eu fiquei pensando em relação ao filme, porque fica aí o questionamento, né? A ansiedade, ela é vilã no filme Divertidamente? Assim, a intenção dela inicial não é, né? Ela chega porque ela tá preocupada com a Riley, ela chega porque ela tá, né, querendo cuidar de alguma coisa ali, cuidar ali talvez do pertencimento dela, cuidar do futuro dela. E aí eu tô falando agora da Riley, e imaginem todos de vocês e a ansiedade de vocês enquanto eu tô falando, tá? Só esse parênteses. Mas então, ela chega dessa forma, como um pedido de cuidado, preocupada com alguma coisa, né? Só que o que acontece é que, inclusive com a alegria tentando, assim, não dando espaço também para ouvir a ansiedade, para elas de fato poderem dialogar, o que acontece? A ansiedade vai tomando cada vez mais controle também, né? Não foi compreendida, ela também tá ali obcecada nessa necessidade ali de cuidar, e aí vai criando essas crenças, como a Ana Teresa tava falando, e acaba que algo que inicialmente poderia ter sido um pedido de cuidado ou algo vai ficando maior e vai mais atrapalhando do que ajudando. Isso eu achei muito interessante da gente ver, porque é isso, né? A ansiedade, quando ela tá no controle ali, ela começa a fazer o quê? Selecionar as memórias negativas da Riley, ou imaginar situações hipotéticas negativas, numa tentativa de deixar a Riley o quê? Mais esperta, mais atenta, né? Então é com uma intenção de cuidado até. E como isso acontece de fato com a gente, né, gente? Assim, e é muito curioso e importante perceber exatamente isso, como uma tentativa de ajudar. Mas acontece o quê? Um efeito rebote. A Riley vai ficando cada vez mais ansiosa e menos confiante. E, como a Ana Teresa estava falando, né, assim, com a ansiedade, com esse objetivo de ajudar, mostrando essas memórias negativas e todas essas situações hipotéticas horríveis que podem acontecer, que é o que a gente chama de catastrofização, como a Ana Teresa estava falando, na verdade, ela começa a se sentir como se ela não fosse capaz. Que são parênteses, tá, gente? Quando surgiu ali o senso de si da ansiedade e a Riley falou, eu não sou capaz, Eu desabei em lágrimas, né? Acho que o filme mostra também muito qual é o efeito da autocrítica. Que a autocrítica ela é necessária, um pouco dela, mas ela em excesso, ela destrói a nossa confiança. Mas um adendo que também tem que ser feito no filme é muito fácil você ser confiante quando você só vê as suas qualidades. Que ela só tinha crenças positivas, só... Se lembra a evitação que a gente tava falando lá no começo do episódio? Então, era só lembranças boas. E aí, quando chega aquela avalanche... E eu amei que a crise de ansiedade foi representada como uma avalanche de lembranças ruins. Porque, normalmente, uma crise de ansiedade, você entra numa espiral de pensamento do qual você não consegue sair, de lembranças. Você vai pegando todas as evidências que você tem de toda a sua vida e você vai jogar tudo na sua cara e você vai ficar ali remoendo. E eu adorei que isso veio como uma avalanche em cima dela. E ela parou de evitar, porque antes ela tava evitando. Eu tinha até mencionado na hora que eu tava vendo o filme que é fácil você gostar de si mesmo quando você é perfeito, não é mesmo? E aí eu acho que um grande plot do filme, de novo... Que também é o plot do primeiro filme. É você conseguir abrir
abrir espaço para os seus defeitos e para as coisas difíceis também. Então, as crenças também difíceis, né, que vinham de outras emoções também relacionadas a nojo, raiva, medo, também tiveram espaço de se sedimentar ali e fazer parte do senso de self dela. Que também achei genial que eles conseguiram mostrar pra gente que o nosso senso de self ele é construído por meio de memórias da nossa história de vida. Então, quem a gente é não é aleatório. Tem a ver com a história de vida que a gente tem. Então, eu gostei muito também, quando ela tá tendo a crise de ansiedade, que dentro da sala de controle, a única emoção que consegue controlar é a ansiedade, porque normalmente é isso que acontece. A gente tem muito mais dificuldade de pensar com clareza, de dar espaço para as outras emoções, e pelo menos eles usaram, né, enquanto a Riley, não foi tão explícito assim, mas enquanto a Riley tá lá no banco, ela começa a respirar mais profundo. E essa é uma das técnicas pra gente diminuir a crise de ansiedade, diminuir um ataque do pânico. Obviamente não ficou tão explícito assim, mas eu gostei que eles colocaram que ela se regulou emocionalmente dessa forma. E outra coisa que eu fiquei pensando também, assim, dentro disso que você tá falando da parte da crise de ansiedade, é da importância do suporte do ambiente para as emoções, principalmente para a ansiedade, né? Assim, de como que o ambiente faz uma grandíssima diferença na experiência de viver as nossas emoções, porque eu fico pensando o que teria acontecido com a Riley, talvez, se a amiga dela não tivesse ali para dar aquele suporte quando ela tava tendo crise. E, gente, não tô falando que a gente só consegue lidar com uma crise com a ajuda de outra pessoa, não é nesse sentido. Mas eu gosto muito como que o filme traz essa noção também, né, da importância do ambiente, que também traz uma ideia muito da gestalterapia, que é isso, né? A gente não existe por si só, a gente existe em ambiente. Então, por exemplo, uma situação, né, ali das memórias que a Riley viveu, uma situação que às vezes poderia ser traumática se ela não tivesse tido um suporte, que às vezes se ela não tivesse suporte, ela poderia, na verdade, sentir vergonha de ter tido aquela crise, né? Então, como que isso faz diferença? Até se a gente for além, né? Se ela não tivesse tido pais amorosos, pessoas que aceitaram ela, se não tivesse tido uma infância tão boa quanto o filme mostrou no primeiro, será que ela teria tanto suporte, assim, pra lidar com essa crise? Exatamente. E, obviamente, o plot que eu achei muito fofo é quando ela acolheu todas as imperfeições dela, foi quando ela se sentiu menos ansiosa. Que é o grande plot do Divertidamente, que é a aceitação. Portanto, que tem até estudos dentro da terapia cognitivo-comportamental que falam que o Divertidamente trabalha muito também, não só a TCC clássica, mas também a terapia de aceitação e compromisso, que é você abrir espaço para as suas imperfeições. Eu amei quando o self dela ficou muito mais complexo e também ambíguo. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem lidar bem, são com as próprias ambiguidades. Ao mesmo tempo que ela é capaz, ela também não é capaz. Porque a gente é capaz em algumas situações e a gente não é capaz em outras. Algumas vezes a gente é super solidário em umas situações e a gente é super egoísta em outras, e todas essas nossas versões, elas podem coexistir. E eu acho que o filme mostrou isso muito bem, que antes ela tava também um pouco rígida, né? Do tipo, eu sou uma boa pessoa. Sim, eu sou uma boa pessoa, mas tem dias que eu também posso não ser uma boa pessoa e tá tudo bem. Exatamente. Eu acho que essa foi a parte que eu mais gostei do filme, assim. Exatamente porque traz à luz, na gestalterapia a gente chama isso de, assim, trabalho com polaridades e com a nossa integração de si. Em que sentido? Exatamente o que a Andressa estava falando e o que o filme mostra, que é, a maioria de nós, por conta, assim, das nossas vivências, né, das nossas emoções, do nosso senso de si, usando o termo do filme de Divertidamente, a gente vai criando exatamente como se fossem essas crenças, né, essas ideias da gente, como mostra no filme. Então, ali, a alegria insistindo de criar um senso de si. Falso é uma palavra um pouco forte, mas falso até certo ponto, assim, incompleto da Riley. Enviesado, vamos botar dessa forma. Exatamente. Assim, no sentido de que é só positivo. Eu gosto também da ideia de incompleto, porque realmente não é assim. Ela é uma boa pessoa, mas ela não é só uma boa pessoa. E essa nossa dificuldade, assim, que todo mundo tem em algum ponto, né? De ficar preso a essas ideias que a gente tem da gente, tanto as positivas quanto as negativas, só atrapalham, na verdade, mais do que ajudam. Porque se você fica preso só nessa ideia de que você é uma boa pessoa, às vezes você vai precisar ter uma atitude que, no olhar de outra pessoa, significa que você é uma má pessoa. Algumas pessoas acham que se você colocar um limite, você tá sendo uma má pessoa. E se você fica preso nessa ideia de que você só tá sendo uma boa pessoa, mais uma vez, assim, fica incompleto, né? Então, tá aí a importância da integração, como a Teresa estava falando, das nossas polaridades, que a gente chama em Gestalt, no sentido de qual parte sua é uma boa pessoa e qual parte talvez não é tanto uma boa pessoa. Qual parte sua é altruísta e qual parte às vezes é egoísta, né? Qual parte é uma pessoa que aceita muito, mas qual parte talvez é uma pessoa que julga. É da gente poder
aceitar, como a Ana Teresa estava falando, que é irreal a expectativa de que a gente só vai ter sentimentos agradáveis, seja pelos outros, seja pela gente mesmo. Então, o trabalho, inclusive, da Gestalt é muito esse, assim, da gente poder integrar, da gente poder trazer à luz tanto as nossas coisas positivas que a gente gosta da gente, essas coisas que a gente tem a nosso favor, que a gente faz super bem, quanto o que a gente chama também das nossas sombras, daquilo que não é tão bom, de que tem dias que a gente não vai se sentir capaz como a Riley. Tem dias que a gente não vai ser a melhor pessoa do mundo, a gente não vai ser a pessoa tão legal do mundo. Eu acho que o filme mostra isso perfeitamente. Como que ficar rígido em uma só coisa, seja ela, entre aspas, tá? Entre aspas, negativa, como a ansiedade pode acabar sendo no filme, ou, entre muitas aspas também, positiva, que socialmente a gente veria como alegria, nenhum dos dois, no extremo, é saudável, né? Nem só a gente ter esse senso negativo, nem positivo. Isso é irreal. Isso traz mais adoecimento pra gente do que benefício, né? E eu gostei que o filme finalizou a gente sem saber se ela entrou pro time ou não. Porque, na real, o fato dela ser aceita e ela ter amigos não depende se ela entrou no time ou não. Olha que coisa. Então, será que essa informação ou essa premissa que a Riley criou na cabeça dela era tão importante assim? Então, fica aí o questionamento. Muitas vezes a gente cria regras de como o mundo funciona, do que a gente precisa fazer pra gente precisa conquistar o que a gente quer, que na real, eu acho que a gente perde um pouco qual é o propósito e o que de fato vai suprir a gente, o que de fato faz sentido. Então, acho que o filme deixa também um pouco dessa mensagem. E uma última coisa antes da gente finalizar esse episódio, eu queria falar que eu amei a cena final entre alegria e ansiedade, porque mostra de forma sutil o que é uma ansiedade patológica, né? Uma ansiedade que é adoecedora e uma ansiedade saudável, que é a ansiedade, ela sempre vai te levar muito lá pra frente. A gente viu, né, que o intuito da ansiedade é proteger, mas algumas vezes ela tá te protegendo demais de coisas que não existem. Então, eu adorei quando faz aquela pergunta, gente, bem TCC, que é o que você pode fazer agora? Se não, fica aí quietinha, ansiedade, deixa as outras emoções, que é a forma da gente se regular, gente. Isso é um problema de hoje, isso é um problema que eu tenho controle? Não, então não é a ansiedade que tem que estar no comando. Exatamente, assim. Isso eu acho muito importante da gente poder ressaltar aqui antes de a gente terminar o episódio, gente. Que volta pra pergunta que eu fiz. A ansiedade é vilã no filme? É, não é? Pode ter sido, pode não ter sido, assim, isso deixa em questionamento, porque a ansiedade, ela é importante, sim, pra gente pensar as coisas, pra gente planejar as coisas, né? Mas é isso, até que ponto a ansiedade, ela vai nos auxiliar, ela pode nos auxiliar, e até que ponto ela se passa e domina ao ponto da gente não conseguir mais estar e viver o presente, não sentindo mais nada além dela, né? Porque ela de fato toma conta. Inclusive, mostra como que o excesso de ansiedade, ela vira uma retroalimentação, né? Mas assim, o excesso de ansiedade e da tentativa do controle não garante sucesso, né? Interessante como chega uma hora que a ansiedade tenta controlar até a técnica ali no filme, né? E eu também não queria deixar de falar do momento que a ansiedade coloca as emoções em potinhos. Eu ri muito quando o medo grita: nós somos emoções reprimidas. Aquilo ali é sensacional. Eu adorei essa sacada. Foi incrível, porque assim... E aí, vou trazer um olhar da Gestalt terapia sobre isso. Uma das formas da Gestalt terapia compreender a ansiedade é a partir da inibição, não só da ansiedade, né? De outros sintomas, mas muito da ansiedade, é a partir justamente da inibição das emoções, né? De colocar elas num potinho. Então, essa evitação de que a gente sinta nossas emoções, que elas aconteçam, pode gerar essa sensação também de ansiedade, né? Então, eu amei essa sacada quando trouxe essa coisa das emoções reprimidas, da ansiedade, colocando elas num potinho. E, gente, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Não sei se... Eu acho que tem muito mais coisa que a gente poderia falar, porque esse filme... Acho que daria horas pra gente ficar falando aqui. Mas a gente queria saber de vocês também. O que vocês acharam? Vocês colocarem aqui embaixo na caixinha. O que vocês acharam do filme? Se tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam que a gente tivesse falado, o que vocês perceberam? Qual foi o maior aprendizado de vocês sobre o filme? O que mais chamou a atenção? Vamos continuar essa troca, assim, que eu acho que tem muito o que falar. E eu acho que é meio óbvio até, mas vamos falar, o óbvio é importante ser dito, da mensagem do filme, né? Que traz justamente a importância da gente sentir todas as nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas têm uma função, elas precisam dialogar, elas precisam trabalhar juntas, inclusive para fechar isso, né? Assim, todas as emoções, elas, no final, ajudam a tirar a ansiedade ali do controle, quando ela já tá meio que perdida em si mesma. E se elas ficam juntas e operam juntas, não fica nessa rigidez, né? Fixo, como tava ou só na ansiedade ou só na alegria, né? O que é, inclusive, a visão de saúde para Gestalt terapia, que é essa fluidez
das emoções, das vivências, no pensar, no sentir, no agir e das emoções poderem trabalhar juntas. E eu gostei muito, como terapeuta cognitivo comportamental, da flexibilidade que a gente tem que ter diante de como a gente vê o mundo, diante de como a gente pensa sobre a gente, porque quando a gente fica rígido sobre como as coisas deveriam ser ou de quem a gente é, normalmente isso vem seguido de muito sofrimento psicológico. Mas eu acho que, gente, tem muita coisa. Provavelmente a gente não falou de tudo, provavelmente vocês ainda vão ouvir muita gente falando de coisa que a gente não falou aqui, porque esse filme é muito rico, tem muita coisa pra ser falada. Então deixa nos comentários o que você também observou do filme pra agregar aqui no episódio. E esse foi o episódio de hoje. Então, se você gostou, compartilha nas redes sociais, manda pras pessoas. Se você acha que as pessoas têm que ver o filme, tem que ver essa análise, manda também pras pessoas. Deixa essa classificação aqui do podcast também, 5 estrelinhas pra gente. E se vocês também quiserem seguir a gente nas redes sociais, vocês podem procurar a gente no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante. E eu no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem que todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Não deixem de apoiar a gente na nossa área do apoiador para vocês ganharem um episódio extra do Psicologia Sincera por mês. É outra plataforma para vocês poderem se inscrever e se tornarem nossos apoiadores, então a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.